One step at a time, that's how it's gotta be from now on. And no reason or rhyme for packing up or carrying on. Inch by inch is inch, yard by yard is much harder. Life without you, baby, is harder. Life without you, baby. Existem olhos azuis, verdes, castanhos, pretos, não importa a cor. A visão é muito importante para a interação e o conhecimento de que existe e acontece à nossa volta. Sem os olhos, estaríamos em completamente escuridão física. O componente do olho. A córnea, com índice de refração de 1,38. O humor aquoso, entre a córnea e o cristalino, com índice de refração de 1,33. O cristalino, com índice de refração variando entre 1,38 e 1,41. Os músculos ciliares ajustam o foco do cristalino por meio da contração e descontração, garantindo uma focalização nítida das imagens vistas. O humor vítreo, contido no globo ocular, com o mesmo índice de refração do humor aquoso, que se situa na câmara anterior. O íris determina a cor dos olhos. A pupila, orifício central do íris, do diâmetro variável que permite controlar a quantidade de luz que entra no globo ocular. Esclerótica, revestimento externo do globo ocular. Coroide, membrana que acompanha a camada mais externa do globo, cuja coloração enegrida impede a luz que difunda dentro do globo, superfície onde distribui as células da retina. A retina cobre a superfície interna do globo, especialmente no fundo do olho. É sensível à luz. Contém duas células específicas: os cones, sensível a cores, situações de claridade, e bastones, sensível aos tons de cinza, situação de pouca claridade, assim chamado de devido à sua forma. Os músculos circulares são capazes de saber quando contrair ou relaxar, dependendo da distância do objeto focalizado. O cristalino do olho é uma lente tipo bioconvexa. Está imerso a um líquido aquoso de índice de refração menor que a dele. Como podemos ver a imagem, nosso olho vê de forma invertida, como a câmera fotográfica. A imagem, portanto, funciona como lente convergente. Sendo convergente o cristalino, forma imagens invertidas à retina, a menos que o objeto esteja entre o foco e o centro óptico do olho. Resumindo tudo isso, podemos dizer que a luz incidente chega a fotorreceptores da retina, bastonetes e cones, onde a decadência de uma reação química, natureza elétrica, no qual é captado pelo nervo óptico e transmitido ao cérebro, que por fim interpreta a imagem recebida. Como podemos ver, para os olhos normais, objetos situados a uma distância média aproximadamente 25 centímetros, ponto próximo até o ponto infinito, ponto remoto, podem ser visualizados com nitidez. No caso que vemos a imagem, os músculos atingem sua máxima contração, efetuando o máximo de acomodação possível. O objeto no ponto remoto, músculos circulares relaxados sem esforço de acomodação, como podemos ver nessa imagem, que é esse caso. Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem reflete o objeto num ponto próximo, músculos circulares contraídos com o máximo de esforço de acomodação. Então, o que podemos concluir? Que essa segunda imagem, os músculos circulares, eles se contraem ao máximo, com o máximo, para o esforço de acomodação melhor. Podemos explicar melhor. Vamos aplicar a equação de Gauss para avaliar com a divergência do cristalino de cada uma dessas situações. No ponto remoto, o objeto situa no ponto infinito, que vai ser o P,
que vai ser o infinito, o ponto infinito. A imagem na retina, P é igual a 2 centímetros, que vai ser igual a 0,2 metros. Assim, C é igual a essa equação que podemos ver, que vai ser igual a 1 sobre o infinito mais 1 sobre 0,2, que vai ser C igual a 50. No caso do ponto próximo, o objeto se encontra numa distância de 25 centímetros do ponto cristalino, que o P vai ficar 0,25 metros. A imagem da retina, o P vai ser igual a 0,02 metros. Logo, o C vai ficar C sobre F sobre 1 sobre P mais 1 sobre P, que vai ser igual a C sobre 1 sobre 0,25 mais 1,002. Então, o C vai ser C igual a 4 mais 50, que vai ser C igual a 54D. Isso significa que a acomodação visual permite uma variação de 4 dioptrías na convergência. A amplitude da acomodação visual, as convergências máxima e mínima, varia de pessoa para pessoa. Em crianças, ela pode atingir valores bem maiores que 4 dioptrias. Em pessoas de mais idade, pode ser menor que 4. Por isso, ocorre porque, com o passar dos anos, a flexibilidade do cristalino vai se reduzindo com a acomodação visual e vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que as pessoas com mais idade não enxergam bem, por causa dessa flexibilidade que vai perdendo ao longo dos anos. Vamos falar sobre as deficiências. Exemplo, miopia, astigmatismo, etc. Felizmente, o homem desenvolveu técnicas por meio das propriedades das lentes que permitem fabricar aparelhos e assim aumentar sua capacidade visual. As difusões visuais. As difusões podem ou não ser passíveis de correção com o auxílio de aparelhos de óculos, dependendo da sua origem. Em geral, as dificuldades estão associadas a problemas físicos, mas também podem ter origem genética. Uma das afecções visuais de origem genética recebe o nome de daltonismo, em virtude de ter sido diagnosticado e descrita primeiramente por John Dalton, físico e químico inglês, que padecia dessa enfermidade, também conhecido por sua teoria atômica. Trata-se de uma incapacidade de perceber as cores, especialmente o vermelho e o verde. Pessoas daltônicas, portanto, têm dificuldade de se orientar pelos semáforos. A existência dessa incapacidade visual pode ser identificada por meio de testes específicos, realizados pelo oftalmologista ou por testes mais simples, que você mesmo pode fazer, como temos aí na imagem. Sendo uma deficiência de origem genética, o daltonismo, infelizmente, não pode ser corrigido por meio de lentes. As deficiências visuais que podem ser corrigidas por lentes são de origem física, causando principalmente por deformações do globo ocular. Quando adquire o formato ovulado da direção horizontal, ocorre o denominado da miopia. Agora vamos ver todos os tipos de doenças que temos, alguns tipos de doenças que temos no olho. Um formato ovulado na direção vertical traz a deficiência conhecida como hipermetropia. No caso da miopia, logo o globo ocular fica oblongo na horizontal. A imagem forma-se antes da retina. Na condição da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, sendo necessária, portanto, uma lente convergente a fim de diminuir a distância do ponto focal.